Então vamos lá. Então a gente vai... É bastante assunto, sendo que a gente vai focar tanto na conciliação de estudos, tá bom? Quem já estuda para delegado e quem estuda para outras carreiras também, a gente vai falar de compatibilidade, tá? Dos concursos. Importante isso. Não é qualquer concurso que é compatível, então... Quem escutou os meus áudios, principalmente os áudios lá do Telegram, né, sabe que eu falo muito de tomada de decisão, né? Muita gente acha que é só estudo, tem que aumentar o número de horas, tem que aumentar a carga de estudo em geral para melhorar o resultado. E não, tem várias outras coisas a mais que são importantes e pouca gente fala, tá? Então a ideia é a gente bater nisso também. Isso é por exemplo, devo mudar o meu foco para essa carreira, para esse estudo? Quais são os dados que eu tenho para fazer isso? Isso é uma decisão importante que você vai tomar, tá? Como é que você vai tomar uma decisão importante sem refletir muito sobre? As pessoas pensam, surgiu o edital da delegada da Polícia Federal, vai aparecer. Vamos mudar todo o foco para estudar para isso. Aí chega a prova, a pessoa não passa, aí, eita, surgiu o edital da NASA. Vamos mudar todo, porque eu preciso passar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família. Sendo que por isso ser muito importante, tem que ser tomada uma boa decisão. Então, é tão importante essa área que existe uma literatura enorme sobre teoria de tomada de decisão. Esse livro aqui, que eu vi falando dele, né? Esse livro aqui é tomada de decisão pura, gente. E a gente não liga para isso. A gente está estudando e meio que liga o automático, né? Liga o automático e pensa, não, aqui eu vou seguir bundinha na cadeira, vamos aqui, temos uma sequência para ver e vamos seguindo isso, vai dar certo. Não necessariamente. É o que eu falo, não é para desanimar nem nada, é só que não é só por causa disso que vai dar certo, tá bem? Tem uma série de outras coisas. Eu já oriento gente há mais de 5 anos estudando orientação para concurso, e eu diria que o principal diferencial é mentalidade. E uma das facetas da mentalidade é justamente essa parte de saber escolher. Saber quando deve se manter e quando deve se interromper. Isso é muito importante, galera. É igual na Bolsa de Valores, a analogia toda vez que você tem uma ação, por exemplo, você tem 100 ações. Todo dia que você não as vende, você toma uma decisão nova. Sendo que as pessoas não pensam assim. As pessoas pensam, comprei, agora pronto, vou esquecer e não vou precisar mais tomar decisões. Porque ninguém quer tomar decisão. Tomar decisão é difícil. Tomar decisão exige energia, exige resiliência, exige força de vontade. É muito mais fácil manter. E aí advém um monte de problemas. Por exemplo, teoria dos custos perdidos, que eu já falei, né? Você entrou num filme, o filme é muito ruim. Se você olha assim, já pagou o ingresso, já gastou ali 40 minutos sentado, aí você, não, vou assistir ele até o final. Vou assistir ele até o final porque eu já paguei o ingresso. Porra, 10 reais. 10 não, né? Hoje tá uns 50. Paguei 50 reais pelo ingresso desse filme. Então, sendo que você não pensa no tempo que você tá perdendo, você podia estar aproveitando ele de uma maneira muito melhor. Talvez nem estudando, mas fazendo outras coisas. E esse pensamento a gente leva para bastante coisa na nossa vida, né? Relacionamentos, cursinhos, o jeito de estudar, né? Tá dando errado, você não tem resultado nenhum, tá mó tempão, tá 2, 3 anos estudando daquele jeito, não vê resultado avançando. Não, mas eu já comecei, eu preciso terminar o que eu comecei. Eu comecei a ler esse livro, o livro tem 2.000 páginas, mas eu preciso finalizar ele, porque eu quero ter a sensação, eu quero ter aquela sensação boa de que eu finalizei o livro. Gente, tudo bem que vocês não precisam se moldar o comportamento de vocês por mim,
mas os meus livros eu leio eles todos fora de ordem. Todos. Esse daqui foi um. Eu li fora de ordem. O que é que eu fiz? Vi o índice aqui. O índice, aí ele falava assim, a terceira parte, eliminar. A primeira é a essência, a segunda... Eu comecei pela terceira parte. Terceira parte. Por que eu tenho que ler ele todo? Não, posso ler no que eu imagino que seja correto. A maioria desses livros aqui não precisa, não tem interdependência entre as partes. Aí você pensa, mas Adalberto, o direito constitucional tem interdependência. Aí eu vou te perguntar, por quê? Por que tem interdependência? Para você saber o que tem no sistema tributário nacional, ali a partir do artigo 145 da Constituição, você precisa saber o artigo 5º? Precisa? Eu gosto de fazer vocês pensarem, tá? Nada de coisa, eu não estou definindo nada aqui, eu estou perguntando para vocês pensarem. Precisa saber? Não precisa. O artigo 100. Um ou outro vai ser dependente. Normalmente os capítulos. Por exemplo, o artigo 1º é importante para o artigo 5º. O artigo 20, o artigo 18 é importante para o artigo 20, lá aquela parte das competências. Mas o que está lá na Casa do Chapéu não é. Ou pelo menos não é que seja, não é importante. Não é necessariamente dependente. Sendo que as pessoas acham que tem que ler tudo na ordem. E quando esquecem as coisas, tem que voltar, né? Eu fiz um post sobre isso, artigo 1º da CF. O pessoal passa a prova, acha que esqueceu tudo, ou acha que o estudo dele não serviu de nada, volta pro artigo 1º da CF. Não é assim, galera. Não é, tá? O nosso cérebro tem uma enorme capacidade de organizar os nossos pensamentos, sendo que a gente não confia na porra do cérebro. Não confia, já é mais de 9 horas, pode falar palavrão. Não confia. Por que não confia? Porque a gente simplesmente acha que temos que determinar tudo o que ele vai lembrar. Ah, se você não entendeu de primeira, você não quer dar um tempo para ele, não. Você quer o animal? Pensa aí um pouquinho que eu quero entender isso agora. Ele não funciona assim. Ele não funciona, ele vai demorar. E quando você menos espera, ele aprendeu. Quando eu menos espera, cai a questão ali, que você, caraca, mas esse assunto aqui eu nem lembrava, mas acertei a questão. O que será que foi? Né? Então, essas tentativas nossas de controle sobre tudo, controle sobre o que a gente está estudando, controle sobre todos os aspectos da nossa vida, tentem tirar isso, não faz bem para o estudo. Beleza? Introdução feita, vamos lá, que a live fala de conciliação de estudos. Quem não está estudando para a carreira, eu aconselho a ficar para as carreiras de delegado, porque eu vou mostrar já já um gráfico e vou mostrar que você pode fazer essa prova também, sendo que vai precisar de outras coisas. A live é sobre conciliação de estudos de delegado da Polícia Civil e delegado federal, mas outras carreiras poderão fazer a prova também, desde que siga determinados preceitos. Beleza? Vamos lá, gente. Por que eu fiz essa live de conciliação dos dois concursos? Simplesmente porque com essas reviravoltas desse ano, as provas de delegado, se você for ver qualquer site de cursinho, vocês adoram notícias de site de cursinho, né? Adoram notícias de site de cursinho. Pega uma notícia de 2014, aí dá uma requentada nela, é banca autorizada, banca escolhida. Mas para a carreira de delegado esse ano, realmente está com concursos bem avançados. A PF é o principal, tá? PF é o principal. Por quê? Porque não é só a PF. Sabe quando você percebe... Gente, eu quero fazer analogia com a bolsa de todo jeito, mas dessa vez eu não vou fazer. Quando você percebe muitos concursos da mesma área saindo, é uma coisa legal. Por exemplo, ou quando está se falando de concurso da mesma área. Por exemplo, está se falando do concurso da PRF, está se falando de concurso da PF, agente, né, o concurso da área técnica, está se falando de concurso delegado. Ou seja, isso é meio que um sinal que o órgão, no caso a Polícia Federal como um todo, né, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e tal, está querendo fazer concurso. Isso é muito bom, tá? Se fosse só um, você podia desconfiar mais, mas são 3.
A gente viu notícias de 3 concursos. INSS, tá saindo notícia agora? Gente que comprou cursinho a rodo de INSS e vinha me perguntar, eu, ó, não sei de nada. Mas se eu fosse obrigado a chutar, eu não chutaria. Por quê? Porque o INSS tem muito déficit. Muito. A Previdência ela tem muito déficit. Então, até para... você vai gerar mais déficit com o funcionalismo? Não é mais. Aí entra um governo muito liberal, como é que você vai achar que vão defender justamente esse concurso, tá? Mas a polícia não. A polícia, me perguntaram também, polícia é afetada pela reforma administrativa? Não, polícia é carreira típica de Estado. Não é afetada pela reforma administrativa. Então, é um concurso que vai receber muitos novos pretendentes. E se vai receber novos pretendentes, é muito interessante que você tenha estratégia, tá? Do grego, estratégia. Do latim, do inglês, strategy. Quem captou a referência, parabéns. Mas, enfim, E aí eu tava dando uma olhada, e aí eu entrei em site de cursinho mesmo, tá? Pra ver os que tinham. Galera, Polícia Civil do Rio, Pará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Amazonas. Aí os últimos 2 até falaram que, mas eu acho difícil, Ceará e Alagoas. Acho difícil, mas Rio de Janeiro, Pará e Rio Grande do Norte, esses 3, eu diria que estão bem próximos, tá? Diria que estão bem próximos. Roberto, vão sair quando? Não sei, chapa. Não sei. Mas você tem que estudar de uma forma estratégica para quando ele sair, você bem aproveitar isso daí, tá? Não foque em... quando é que vai sair? Preciso planejar. Tem que planejar desde agora, tá? Desde agora. Quanto mais cedo você decidir bem, melhor, tá? Não vou, porque o pessoal pergunta, né, eu queria uma previsão. Mas, eu não estou lá no governo definindo, vamos lançar o edital agora, tá? E aí, gente, como é que a gente vai conciliar estudos? Qual é o principal requisito da conciliação de estudos? Só um parênteses. Moro em Alagoas e diz o governador que está bem encaminhado, prof. Gente, o governador em 2015 aqui do Ceará, não é para desmotivar vocês não, é só para vocês aprenderem a visualizar bem essas coisas. O governador em 2015... Foi 2015? A eleição foi em 2016, né? 2015. Ou foi no começo de 2016. Alguém vai me corrigir. Foi no começo de 2015 ou 2016. O governador disse aí, vai sair concurso. Delegado da Polícia Civil, agente da Polícia Civil, perito, sistema penitenciário, falou tudo. Aliás, 2015 foi o que teve, né? Foi 2016. Vai sair de novo. Não saiu. Não, gente, eu tô confundindo, desculpa, peraí. Calma. Quando é que foi a eleição de governador? Foi 2018, né? Porque eu tava na cabeça que era eleição de prefeito. 2018, ele falou, teve um concurso de 2015, da Polícia Civil aqui de Ceará, o concurso chamou um monte de gente. Aí, 2018, quem é de Ceará vai lembrar. Ele falou, vai ter concurso todas as polícias. Polícia Civil, polícia... delegado, agente, sistema penitenciário, tudo. Pra quê? Voto, papai. Voto, né? Óbvio. Sei que vocês acreditam em político. Não acreditam em político. Estamos em ano de quê? Estamos em ano de quê? Eleição, chapa. Eleição, tá? Então, mas é eleição para o município. Tu acha que ele não apoia ninguém não, né? Do município. Muita calma nessa hora. Olha aí, estão falando aqui, ó. 2018, 1.495 vagas, tudo. Calma, galera, calma. Mas isso significa que você tem que ficar desmotivado? Não, significa só que eu não quero que você dê tanta atenção a isso. Você tem que planejar bem o seu estudo. É isso, tá? Então, temos vários concursos de Polícia Civil, a carreira de Estado, uma carreira bem, querendo ou não, bem vista pelo governo federal. E precisamos de quê? De estratégia. Qual o principal aspecto da conciliação de estudos? Qual o principal aspecto da conciliação de estudos?
compatibilidade das matérias, tá? Então, eu gosto de colocar, assim, aliás, eu não gosto de definir percentuais, mas para te orientar, eu gosto de colocar mais de 50% do edital. Parecido, tá? Mais de 50% do edital. Eu fiz, quem já me segue há um tempo, lembra que eu fiz uma análise da compatibilidade das carreiras. E eu vou virar aqui a câmera. E aqui tá de delegado, tá? Compatibilidade de delegado. Aqui é delegado estadual, tá? A compatibilidade de delegado estadual, ela tá a maior com magistratura, depois com MPF, depois com defensor, MP e magistratura. Analista e procuradorias é muito ruim. Só ocorre que delegado federal, a gente está falando da conciliação dos dois, já vou mostrar outros gráficos que vocês vão gostar. A gente está falando de conciliação dos dois. Delegado federal tem algumas peculiaridades no ramo policial. Caem matérias que vão obrigar a mudar essa compatibilidade aí. E aí eu vou dar um doce para quem disser... alguém falou que depende de cada estado. Eu fiz uma média, tá? Eu peguei os últimos 5 editais na época, eu não fiz agora, eu fiz ano passado. Peguei os últimos 5 editais e aí fiz a média. Então, por exemplo, medicina legal caía 2 questões num, 6 no outro não caía, e aí eu fiz uma média para dar um norte. Nunca vai ser uma ciência exata. Mas, como eu disse, eu dou um doce para quem adivinhar a carreira que superou a magistratura estadual na compatibilidade com o delegado, obviamente falando de delegado federal. Gente, é tranquilo, é quase uma regra de 3. Manda aí. Delegado estadual mais compatível com magistratura estadual. Delegado federal mais compatível com magistratura federal, porra! MP o quê? Magistratura federal, pelo amor de Deus, gente. Regra de 3. Delegado estadual, magistratura estadual. Delegado federal, magistratura federal. Iam errar essa questão mesmo na prova. É porque tá com lag aqui, tá com lag. Eu tô vendo as respostas de vocês agora. Gente, não é possível. Eu fui delegado, magistratura. Delegado federal. Entendeu? Então, é magistratura federal. Por quê? Porque na magistratura federal temos internacional público, temos tributário e financeiro, temos previdenciário. Então, só essas 3 é uma porrada. Fora a legislação penal federal, né? Fora a legislação penal federal, que cai, que não cai para a parte estadual, né? Os concursos estaduais, e vão cair no federal. Então, a magistratura federal é um bom concurso. São os 2 mais compatíveis com o delegado federal. Serão delegado estadual e juiz federal. Tá bom? Cartórios é putaria, peraí, né? Então... Mas vamos lá, a AGU não é mesmo, tá? A AGU porque você pode pensar, pô, mas tem internacional, mas se você for ver o peso das questões, a AGU, por exemplo, cai uma porrada de processo civil, muito processo civil mesmo. Na última prova da Polícia Federal não caiu quase nada. Na verdade, o que consideraram processo civil foi uma das questões de improbidade. Estava fazendo a pesquisa para montar a mentoria, mais ou menos isso. Então, delegado estadual e magistratura federal. Então, quais vão ser os aspectos... Assim, aí além da conciliação, além das matérias em comum, temos a abordagem, tá? Abordagem é algo muito importante e interessante, pessoal. Por exemplo, as pessoas podiam... Se analisar o edital da DPU, o edital da DPU cai muito processo civil também, mas cai muito previdenciário, cai criminologia e tudo mais. Não vai ser tão parecido, mas por ser certo e errado, as pessoas podem... Poxa, eu vou fazer, acho interessante. Sendo que a abordagem da defensoria, das questões, dos itens, eles
são diferentes da abordagem de delegado, porque são instituições que dá para perceber claramente que, por exemplo, uma tese defensiva não vai ser colar numa prova de delegado federal. Se cair uma jurisprudência, pode estar, mas não é pacificado. Mas vão optar pela a prevalência daquela parte condenatória, da acusação. Isso não vai acontecer na defensoria. Então, por mais que haja compatibilidade, a abordagem é diferente. Tudo bem? A terceira coisa é a banca, tá? Então, a banca CESP... ela tem às vezes eu fiz uma pergunta um dia, me fizeram uma pergunta sobre quais eram as bancas que eu tinha, que a pessoa tinha que colocar no filtro para orientar outras bancas pequenas, porque é mais ou menos assim, como é que eu entendo que você deve treinar, certo? Prova da CESP é prova da CESP, é um estilo diferente, então você treina primeiro com questões só da CESP, tá? Lembre-se, quando definido o edital, que saiu o edital e a CESP, então você treina só com questões da CESP. Aí tem o segundo grupo, que, aliás, são 4 grupos. Aí o segundo grupo são as outras bancas grandes, tirando a CESP. Quais? FCC, FGV e VUNESP. Principalmente FCC e VUNESP. FGV tem, mas tem menos, tá? Segundo grupo. Então, são estilos muito parecidos de cobrança. Você pode colocar nesse segundo grupo. Terceiro grupo, qual é? Bancas pequenas. Bancas pequenas. AOCP. Como vocês vão chamar? Instituto de Cidades. Tem um lá em Minas, qual é mesmo? Vocês vão saber. São bancas organizadoras de concurso, mas que são muito pequenas. Então, não tem tanto parâmetro as provas dela. Então você junta tudo, faz um suco e coloca lá aquele filtro, tá? E o quarto estilo de questão são bancas próprias, tá certo? Quem já me viu falando do MPMG, MP Goiás e tal, sabe que as bancas próprias elas têm um estilo peculiar. E às vezes acontece, por exemplo, alunos meus se ferraram no MP Goiás, porque era bem diferente a cobrança. 2, 3 meses depois, por aí, a prova, acho que da MP Goiás foi anulada e fizeram a prova em dezembro, e a prova da MP Ceará foi em fevereiro. 2 meses depois passaram todos na primeira fase, passaram a maioria, na verdade, foi acho que 8 ou 9 aprovações da consultoria, que é o pessoal que eu tenho um contato mais próximo. E ninguém passou no MP Goiás. Então, perceba que pode realmente, e às vezes a pessoa desprevenida faz uma prova dessa. Olha como você às vezes se auto-sabota sem saber, tá? Porque eu imagino que ninguém seja retardado de se auto-sabotar sabendo, né? Então as auto-sabotagens elas são sem saber. Aí a pessoa fez o MP Goiás, aí foi mal. Foi muito mal. Caiu muito o nível dela, caraca. Droga. E às vezes é aquela pessoa que ficou a uma questão na prova anterior. Aí foi fazer o MP Goiás e se ferrou, caraca. Imagina o emocional dela. Tá lá embaixo. Ela tava a 1, voltou a ficar 15. Sendo que ela não sabia, não procurar, ficou revoltada, rasgou a prova, jogou no lixo e tal. Que a prova realmente era diferente. A abordagem é diferente. Se ela foi ver os índices de acerto das questões, eram bem menores do que as outras. Ela estava acostumada com outras cobranças. Na estratégia que ela montou, ela não estava considerando aquilo ali. Por isso que a estratégia se monta para uma prova da CESP é diferente de uma estratégia que se monta para outra prova, tá bom? Então, a banca, então são 3 coisas para você conciliar bem. Recapitulando, compatibilidade da matéria, abordagens, no caso carreiras muito discrepantes tem esse problema, mesmo que haja uma compatibilidade entre as matérias, e a banca. 3 coisas, tudo bem? Então, Beto, e aí? Delegado civil e delegado federal. O que é que você reputa importante? Primeiro, você tem que estar com a base, craque na base. Craque. Por quê? Porque pode ser... A gente está esperando delegado federal, mas pode ser que saia PC Rio Grande do Norte. Deu uma pirada lá. Normalmente quando tem essas greves, essas coisas, aí o governador, os políticos têm que dar uma resposta pronta, lança o concurso.
E aí, vamos supor, nem sei qual é a banca, tem que estar em banca. E se alguém souber, me diz aí, o concurso do Rio Grande do Norte. Vamos supor que não seja CESP. Você está fazendo a preparação toda para a CESP. Aí sai a prova IFCC. Aí você diz, mas... Não, mas aqui é tranquilo mudar. Não é essa a questão, gente. Vou explicar uma coisa para vocês. E prestem atenção. Existe um negócio chamado foco extremo, tá? Foco extremo. O foco extremo, ele é você não desperdiçar, como o PR falou aí, o foco extremo é você não desperdiçar nada daquilo ali que você está fazendo. Eu tenho muito isso. E aí, o que é que acontece? O foco extremo, ele é extremamente compatível com a procrastinação. Aí você vai pensar assim, porra, droga, vamos recapitular que eu quero gravar essa parte para colocar no Instagram e aí não pode ter palavrão. Então vamos voltar, finge que vocês não escutaram. Gente, o foco extremo é extremamente compatível com a procrastinação. Por que, Adalberto? Tá maluco? Simplesmente porque quando você... aliás, ele é até necessário, porque ninguém consegue estar com foco extremo todo o tempo. Ninguém, tá? Ninguém. Então a pessoa acha, eu vou estudar 10 horas por dia, eu vou estudar 8. Não consegue. Tem limites, as pessoas têm que dar interrupções, mas o máximo em estudos, tem um monte de estudos sobre isso, é 6 horas. Então, se você, ao invés de você ter um monte de tempo livre no seu dia, ao invés de você querer aumentar muito o tempo, você coloca pílulas de foco extremo. O que é que eu faço aqui normalmente? Eu tô aqui, tem um monte de alunos, eu não vejo o WhatsApp, aí reúne umas 30 mensagens de WhatsApp, 30, às vezes já é uns 50 mensagens, de tanto de aluno como de outras pessoas me procurando, tudo mais, eu não vejo o WhatsApp. Simplesmente eu respondo todas aquelas 50 mensagens em 2 minutos. Sendo que se eu tô olhando o raio do WhatsApp toda hora, eu estou procrastinando muito, sendo que eu não estou com nenhum momento de foco extremo. O que é que eu fiz para não ver o WhatsApp? Fiquei assistindo filme, fiquei lendo meu livro, fiquei fazendo inúmeras outras coisas, sendo que essas coisas com foco extremo, eu posso, aprendam isso, eu posso estar assistindo um filme e não me sentir culpado por não estar estudando, se o meu foco no filme está extremo e no meu estudo está extremo. Agora, se quando você está estudando, você está pensando no filme, ou quando você está vendo o filme e está pensando no estudo, nenhuma das duas coisas vai para frente. Quem aqui não faz isso? Manda o coração. Quem não faz isso? Tá lá assistindo o filme, caraca, devia estar estudando. Ou então tá ali na academia, caraca, mas eu preciso ver. Ou tá lá vendo, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem foco extremo. Não tem, tá? E quando você faz outras coisas, por isso que eu peço. Vocês gostam da minha caneca do Homem-Aranha, pessoal? Quando eu falo para vocês fazerem outras atividades, é pensando nisso. É pensando nisso. Porque quando você tem foco extremo, isso aí fica muito mais bem fixado na sua cabeça. Quando você está estudando, você tá... Cara, eu tava na academia hoje, aí eu tava comentando com o meu personal, eu falei assim, bicho, eu não entendo essa galera que vem pra academia e fica... O professor fica do lado, aí o professor fica, vamos, cara. E aí, já acabou. Não sei o que. Galera, se for pra ser assim, nem vai. Não adianta. Não adianta, você não vai ganhar o que você pretende. Não vai, tá? Então, isso aí eu fui lá, o cara tem que se antecipar ao professor, tem que ir lá, porque ele tem que estar com foco ali, depois ele tem que estar com foco em outra coisa. Agora são focos em áreas diferentes da sua vida. Quando você tá com é mais ou menos o mindfulness, mais ou menos. Na verdade eu nunca li o livro, então, mas eu sei que tem um livro sobre isso. Então, isso daí tudo é construção de rotina, tá? É construção de rotina, é você, tô com minha família lá vou almoçar lá com os meus pais. Não vou dizer que eu nunca pego o celular,
Mas eu na mesa eu tô lá almoçando, estou plenamente naquele momento. E isso você pode procrastinar. Às vezes, se você chama isso de procrastinação, tô aqui com preguiça de levantar. Pode, desde que você pode até usar um truque mental para quando você for estudar, aquilo ali tem que ser pesado, velho. É você tá ali comendo o livro. É você não tá pensando no meio do estudo, você, caraca, isso daqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil. Não vou entender. Não, tu tá que nem um bicho ali, velho. Eu preciso entender isso aqui. Agora, não é, calma, não é aquele, eu preciso entender, eu só vou passar quando eu entender isso aqui. Não, é o foco. E às vezes cai de você ler, entender aquilo ali, mas não fazer as diversas ligações que você gostaria de fazer. Tá bom? Você não consegue. Mas o importante é você estar totalmente naquele momento. O seu cérebro depois, a repetição espaçada vai fazer com que você lembre e fixe bem. Beleza, galera? Então, só voltando a gente estava falando de conciliação de estudos, de estratégia, falamos dos 3 fatores importantes para a conciliação, falamos dos 2 cargos mais importantes, que é delegado de magistratura federal. Roberto, estudo para outros cargos. Espera um pouquinho, já vou falar sobre isso, tá? E sim, para aproveitar melhor o tempo, né? Sim, mas eu acho que já fiz várias ligações, eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Mas paciência, acontece. Depois eu lembro. Por que depois eu lembro, pessoal? Porque o meu cérebro, se eu passar de novo pelo tema que eu gostaria de falar, ele vai me ajudar. É tão difícil entender isso, gente. Nosso cérebro nos ajuda. Agora, ele não é aquele nosso cachorrinho. Eu bato muito nessa tecla, porque quando vocês entenderem isso, vai ser muito... Quer dizer, saiu o edital da PCRN. Sim, o nosso cérebro ele nos ajuda muito, sendo que a gente tem que dar as pistas boas para ele, tá? Certo, para os demais cargos, Adalberto, o que é que você faria? O seguinte, prestem atenção. Olha os requisitos, tá? Quem aqui estuda para outros cargos, sem ser magistratura federal e delegado estadual? Quem aqui estuda para magistratura estadual, defensoria, procuradorias, analista, agente e tal? Quem é que estuda? Manda coração aí. Entendi agora. Tá, entendi, do lance do edital. Então pronto, vocês, o que é que eu faria? Momento de estudo. O bom e velho, quem já vê as minhas lives sabe, eu vivo falando essa palavra também, né? Timing, gente. Timing, tá? O bom e velho timing. Se você começou a estudar agora para esta carreira, ou está a mais de 10 questões do corte, fosse eu, pega uma última prova aí, com prova qualquer dos 2 últimos anos da carreira que você estuda, faz a prova. Se você tá ali, mais de 8 questões do corte, a mais de 8, e se interessa, obviamente, pela carreira, né? Eu mudaria. Por quê? Porque quando você tem um edital, e é um edital que está muito próximo agora, a sua atenção, o seu rendimento tende a ser bem maior, ou deveria ser bem maior, tá? Sendo que o que acontece é que as pessoas, por não planejarem o pré-edital, né? Porque é os cursinhos, pré-edital, os cursinhos, jogam uma porrada de conteúdo. A pessoa começa a pirar estudando aquela quantidade de conteúdo, e na parte onde ela tem mais tempo que se dedicar, que é o pós-edital, ela tá maluca, porque está cansada já de muito tempo estudando antes, porque está com muita matéria pendente. Então, essa estratégia é errada. Então, no pré-edital, você tem um estudo regular. Saiu o edital, está com algo concreto na sua mão. Vamos agora planejar. Tá? Então, o edital da PF,
em relação a outros concursos, é edital de defensoria. Quem estuda para defensoria? Imagina que deve ter alguém aqui. Gente, não tem edital de defensoria nem tão cedo. Não tem. E eu ia ter a defensoria do Paraná, sendo que nem isso. Então, é uma prova... Precisa você se parar de se... você desistir dela? Não. Mas se você... Vou usar a defensoria como exemplo, tá bom? Eu quero que vocês me acompanhem mais uma vez, porque vocês têm que entender o que eu tô falando. Vamos lá. Vocês estão estudando para defensoria. Aí sujeito ao delegado. Aí tá interessante, mas será que eu devo mudar? Aí a compatibilidade das matérias não é um pouco mais 50%. Depois eu vou até jogar o gráfico para vocês. De delegado federal, tá? Da defensoria pública estadual. Porque é muito penal, processo penal. O que vai mudar é o processo civil, mas ainda dá um pouco mais de 50%. O direito é uno, tá? É uno. O direito é uno. Então, o estudo você vai aproveitar o estudo. Aí eu tenho certeza que se você está raciocinando, você vai perguntar, Alberto, mas você falou que as abordagens são diferentes. Aí que tá. Você tem que parar o estudo da defensoria. Tem que parar. Se você quer. Mas por que a gente está fazendo isso, Adalberto? Porque a gente pegou um fato ou um dado de que concursos de defensoria estão mais distantes, tá? A exceção a isso seria se você tivesse muito bem em provas de defensoria. Se já estivesse passando na primeira fase, você estava só esperando uma nova primeira fase para você detonar. Aí não muda. Mantém o estudo para a defensoria. E aí pode até fazer a prova da PF, mas eu não quero que você mude o estudo. Porque vocês percebem a diferença, gente. Uma coisa, tem um dos meus post antigo, que eu falei assim: faça muitas provas, estude para poucos concursos. Vocês entendem essa frase? Faça muitas provas, estude para poucos concursos. Alguém entende? Manda um ok agora. Você manda um coração. Falem, escrevam. Vocês entendem isso? O que é isso? O seu estudo, se você for mudar ele tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque quando você muda, você acaba interrompendo diversos ciclos, tá? Mas isso significa que você vai deixar de fazer a prova da agente municipal do seu município, se você quiser, se você tiver precisado? Não. Você pode fazer qualquer prova. Agora você não pode mudar toda hora de estudo. Então como é que é isso, Roberto? Simples. Mantém o estudo para a defensoria lá, chegou 3 dias antes da prova da PF. Pera aí, deixa eu ver o que é que tem de diferente. Eita, tem umas leis aqui de internacional, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. 3 dias, uma semana, vá lá. Foi fazer a prova, passou a prova, viu lá, não passei. Voltou o estudo para a defensoria. Vocês entendem? Pronto, passou. Uma semana, você mudou uma semana da sua rotina e pronto, não é uma semana mais ou menos que vai deixar você passar. Que você vai deixar de passar. Agora, se você sai o edital e você muda o seu estudo por 3 meses e não passa, aí sim, aí atrapalha. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, tem que ser bem pensado. Então, voltando ao exemplo da defensoria, o que é que eu faria? Eu pararia o estudo, se, obviamente, eu quisesse fazer a prova da Polícia Federal, porque o edital vai surgir. Eu vou continuar estudando direito, ou seja, o direito é uno. Poderei fazer a prova, eventualmente, se não passar, não vou ter tanto prejuízo. Por quê? Porque as provas de defensoria vão demorar. Isso, aquela pessoa que está a mais de 8 questões do corte. Tá? Cuidado com isso aí também. Às vezes você está na boca ali, quem está na boca não muda. Quem está na boca do corte não muda estilo de estudo para qualquer prova. Isso vale. Porque eu podia fazer o seguinte. Ó, pessoal, é o seguinte. Você que está estudando para outras carreiras, eu vou lançar a mentoria delegado federal. Vou lançar a mentoria delegado federal e aí a pessoa vai falando, é compatível com o estudo, tá, pessoal? É
Eu tô estudando pra NASA, professor. É compatível? Não, olha, a gente vai dizer lá e tudo mais. Eu podia fazer isso. Não, não faço. Tá? Não faço. Se você tá muito perto do corte, mantenha o seu estudo para a prova que vocês estão já estudando. Chegar perto lá da prova, da PF, você muda um pouquinho ali, uma semana, duas, faz a prova, ponto. Agora, se você está longe, essa prova da PF é uma boa, a meu ver. Já vou falar por quê. Porque, além de ter muitas vagas, além de ter um edital mais próximo, na verdade já estou falando por quê, ainda tem um estilo de prova que eu acho que a estratégia vale muito. Vale muito. Porque é prova certo e errado CESP. Gente, quantas provas certo e errado CESP a gente tem? Quantas? Me diz aí. Tem uma porrada, né, galera? Tem muita prova. Tem prova de AGU. Tem prova de DPU. Tem prova de delegado da Polícia Federal. Eu não tô falando só de nível superior não, tá? Tem prova de analista. Analista do MPU teve um dia desse. Tem prova de agente, tem um ou outro. Mas a questão de agente é diferente. Um ou outro até pega, tá? Então tem muito o que a gente se basear. A estratégia de estudo, ela não é baseada em exceções. Estratégias boas de estudo são baseadas em quê? Em regra. Em regra, tá? Porque aí o pessoal chega assim pra mim, eu fiz ali a prova, eu até fui bem, mas caiu um negócio lá que nem tava no estudo da consultoria. Não, chapa, eu não estou na cabeça do examinador. Eu não vou pautar o estudo do meu aluno pela exceção que cai em outra prova. Todo mundo pira com exceção na teoria da graxa, precisa estudar as teorias mirabolantes do direito penal e tudo mais, e despreocupa com o essencial, que eu sei que as pessoas continuamente esquecem. Tá? A gente precisa estar relembrando. Então a minha estratégia é baseada a estratégia de estudos que eu proponho ao meu aluno é baseada nisso. Repetição espaçada, saber, ajudar ele a tomar decisões. Então eu tenho um vídeo toda semana na mentoria falando, galera, ó, tem que lei seca, ó, tem tudo explicando direitinho, tá bom? Então, exatamente. Assinado Procurador da República que ficou de final, né? Depois quando eu tiver aquelas minhas lives mais especiais, né, fim de semana, depois das 22 horas, eu tenho umas coisas mais, digamos, que palavra eu posso usar? Mas vou usar a palavra interessantes sobre essa situação. Mas enfim, e aí, então eu pararia os estudos. Mas perceba, é uma decisão muito bem pensada. Por quê? Porque eu estou a várias questões do corte, eu não tenho provas tão próximas do concurso que eu quero, é uma prova que chama muita gente, é uma prova que vai, em tese, né, vai ter muita vaga, é um edital que está se falando muito, e é uma prova que com estratégia você consegue um bom resultado em relativamente pouco tempo. Não seria aquele também direito. Delegado da Polícia Federal é concurso de tiro curto, né? Outra balela que eu podia falar aqui. Concurso de agente, concurso de técnico, concurso de tiro curto. Mas delegado não é, tá? Por isso que a mentoria que a gente vai lançar é 6 meses. Antes eu ia lançar a mentoria delegado, vou só dar um passando aqui. Antes eu ia lançar a mentoria delegado, segunda fase, e ia ser tipo um módulo complementar para a PF. Mas como muita gente estava perguntando a PF, então a gente vai lançar a mentoria delegado federal, que aí vai ser aplicável tanto para o pessoal que é da mentoria delegado, que vai ter desconto, porque aí eu pararia, professor, eu estou estudando para delegado, e o que é que você acha? Então, eu pararia os estudos para delegado e focaria só em delegado federal, por motivos óbvios que eu já listei uns 50 mil aqui, tá bem? Então, delegado sim. Agora, as outras carreiras, pense direitinho aí em como tá o corte e a questão das... Era isso, né? Era mais ou menos... deixa eu ver a minha pauta super organizada aqui. Sim, matérias diferentonas da prova de delegado federal. A gente está falando de conciliação de estudos, então a gente viu as matérias em comum: penal, processo penal, administrativo, constitucional. 50% da prova são essas 4 matérias.
E legislação extravagante, né? Junto com. Que às vezes vem junto. Por exemplo, PC Paraná agora vai. A Polícia Civil do Paraná vai ter. 75% da prova é penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação penal extravagante. Bicho, se eu estudasse pra delegado na minha época, eu ia ser tão craque nessas matérias, agora tão craque no básico dessas matérias, que não tinha perigo de eu errar uma bobeira. Não tinha. E as pessoas se preocupam, vi já perguntas aqui com internacional e previdenciário e não sei o que, poxa vida, estou com medo dessas matérias. Essas matérias têm menos conteúdo, porém, eu acredito, o que é que eu acredito dessas matérias? Que elas serão o diferencial nessa prova. Por que você acredita nisso, Adalberto? Porque quem vai fazer a prova da PF, eles vão estar muito bem em penal, processo penal, administrativo, constitucional. Então, essas matérias tem que se ter um cuidado interessante, tá bom? Tem que ser, porque você é o diferencial. Tem gente que eu apoio, acho que foi um aluno que falou, professor, não vou estudar essas matérias não, vou deixar tudo em branco. Prova CESP, deixar em branco e tudo mais. Sendo que é uma estratégia um pouco temerária, né? Porque se a prova for muito fácil, inclusive essas matérias, quem já me conhece há certo tempo aqui sabe que eu ouvi falando, você não passa porque é questão fácil. Porque é questão fácil. Por exemplo, ambiental. Ambiental não para delegado, mas para carreiras jurídicas em geral. Ambiental, você lê 4 leis, 6938, 9985, 12.651, Código Florestal, e a Lei Complementar 140 das competências, você acerta 70% da prova. Mas tranquilamente, tá, gente? Então, se aí o pessoal vai fazer uma prova, acho que era a prova de Pernambuco, Polícia Civil de Pernambuco, que tinha ambiental. Aí o pessoal, não vou estudar não, vou estudar as outras, vou ficar bem nas outras e tal. Aí caiu a prova de ambiental bem boba. Sendo que por a pessoa não ter estudado, ela errou as bobas. E ela não passou por causa dessas bobas. Não foi por causa da difícil que ela errou em penal e processo penal. Aí ela vai analisar a prova, aí pensa, caraca, mas eu devia ter feito mais em penal. Foi isso que me eliminou. Não, não foi isso. Foi você não ter feito o básico naquelas bobinhas, tá? Então, na mentoria do delegado federal, a gente vai colocar essa internacional, por exemplo, que teve 7 questões, 7 itens na última prova, a gente vai colocar desde o começo, mas com estratégia. Do grego, estratégia. Eu falo muito para entrar na cabeça de vocês, gente, como estratégia é importante. Porque se você colocar uma por semana ali, aquilo ali vai introjetando aos poucos na sua cabeça. Direito internacional, direito previdenciário, aquele basicão ali da Constituição, ó, 193 a 204, tributário, Constituição também. Você não precisa não vai precisar saber tanto aquelas coisas diferentonas de direito financeiro. Então, isso é importante para vocês irem pegando. Mas qual vai ser a grande maioria dos horários? Penal, processo penal, administrativo, constitucional, legislação penal especial. Ele falando parece tão fácil. Gente, não é fácil, tá? Nunca foi fácil passar em concurso. Mas não é complexo. Porque você sabe o que fazer, ou pelo menos você deveria saber o que fazer. Fazer é difícil, mas se você sabe o que fazer, não é complexo. O complexo muitas vezes é quando você não sabe nem para onde vai. Nossa, sei nem para onde vai, isso aqui, pelo amor de Deus, tal. Mas concurso, você sabe, concurso, de forma bem rápida aqui. Você começa a estudar, primeiras leituras, todas muito mais rápidas. Porque a primeira leitura... Olha só como a tomada de decisão das pessoas é equivocada sobre estudo, tá? Já tá acabando a live, mas só dar uns toques aqui pra vocês. Quando você diz primeira leitura, você imagina que a primeira leitura tem que ser mais rápida ou mais devagar? Estou perguntando aqui para vocês. A primeira leitura sobre qualquer assunto deve ser mais rápida ou mais devagar? Me respondam, por favor.
Eu diria que a maioria das pessoas aqui iria falar devagar, tá? Eu não estou perguntando como é a sua, tá? Não estou perguntando como é a sua. Estou falando como ela deveria ser pensando em aprendizagem. Deve ser mais rápida. Basicamente, você tem que estar preocupada com o português. Você está entendendo aquilo ali ou está parecendo grego? E quando eu falo entender, é saber o português mesmo, tá, gente? Droga, não estou com nenhum livro perto aqui. Ela tem que ser rápida, gente. Por quê? Criar noção de contexto. O que é noção de contexto? É você ter um primeiro contato com a matéria e saber onde ela está inserida. Quando você lê devagar, o que é que acontece? O que é que você está pensando ao ler devagar? Você está pensando, vou ler devagar para eu entender melhor essa matéria. Para eu entender melhor, eu preciso ler devagar. Isso seria verdade, isso seria eficaz se daqui a uma semana você ainda lembrasse daquela sua primeira leitura da matéria. Você não vai lembrar, você já esqueceu tudo. E por você ler devagar, você vai ler devagar tudo, não vai ser só um assunto. Então você vai andar muito devagar. Até você voltar para aquele assunto, passou-se anos. Anos, porque você tem várias matérias para estudar. Você está lendo muito devagar por materiais grandes, você tem um problema. Aí o que é que eu recomendo? Que muita gente... raciocínio jurídico. Não tem que desenvolver, tem que ler. Leitura rápida por materiais objetivos. Por quê? Porque você entende o português, você consegue repetir mais fácil, repetir mais rápido. Quando você repete, é na repetição que o seu cérebro começa a fazer associações. E o ser humano aprende por associação. O ser humano não aprende as coisas de primeira. Não aprende. Mas fulaninho aprendeu do quê? Tá, exceção. A gente pauta o estudo pela regra ou pela exceção? Agora, um argumento plausível que você poderia me opor. Falar, Alberto, eu estudei na faculdade. Então não é o primeiro contato que eu tenho com a matéria. Ótimo argumento. Então você pega mais uma vez o material objetivo para dar aquela relembrada nos 5 anos de faculdade. Sempre lembro que foi muito tempo, então as coisas estão meio soltas. Você dá aquela leitura rápida. E aí, a partir das demais leituras, você vai parando no que o seu cérebro não for conseguindo associar. É na segunda, Alberto? Não necessariamente, pode ser na terceira, na quarta, na sexta. Sendo que o que é que as pessoas fazem? O que é que as pessoas fazem, pessoal? Simplesmente, olha, vê se não aconteceu com vocês, a pessoa pega, começa a estudar, lendo bem devagarzinho. Aí demora pra caceta, aí vai fazer as releituras. Aí tá passando ali pelos grifos dela, né? Grifos que ela fez sem saber o que era realmente importante na prova, porque ela fez grifos em primeira leitura e ela não tá fazendo questões junto. Quem conhece a mentoria sabe que você tem que fazer as questões justamente para você saber como são cobrados aqueles assuntos, para que assim você possa grifar o que é importante. Então, você vai pegar o cheio de grife e vai pensar assim, mas aqui eu já sei. Eu acertei um monte de questão que eu fiz quando eu acabei de estudar a matéria, eu fiz as questões, acertei um monte de coisa, isso daqui eu vou pular. Sendo que o problema é que isso daqui é o importante. E você pulando, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro, dizendo assim, cérebro, isso não é importante não. Eu não preciso ler isso. O seu cérebro não entende, quando você pula as coisas, ele não entende. Não, é porque a gente já sabe, né, bicho? Não, ele entende. Não, ele tá desconsiderando isso daqui. Vamos eliminar da nossa cabeça. Tá? É isso. Gente, eu disse que era muita coisa. Tinha algumas coisas ainda pra falar. Uns gráficos pra mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês rapidinho, pelo menos um. Eu tava planejando a mentoria delegado federal e... Aqui, ó. Direito previdenciário na CESP. Olha só.
Peguei as provas da série dos últimos 5 anos. Olha o que eles gostam de cobrar, que bonitinho. 21% regimes da Previdência. 21% benefício em espécie. Alguém tá vendo histórico da Previdência Social aqui? Nada, não cai. Tem no edital, tá? Então, eu fiz outros gráficos, mas eu vou deixar para mostrar na próxima live, tá bom? Próxima live que a gente vai fazer no dia 14 de setembro. Mentoria, para quem perguntou, antes que esqueçam, a gente vai lançar dia 14 de setembro, preparação para a primeira e segunda fase, tá? Abrange as duas. Por quê? Simplesmente porque a prova é no mesmo dia. Tá? No mesmo dia não, no mesmo fim de semana. Então tem que ser as duas. A partir do terceiro mês a gente inclui a preparação para a segunda fase. Tá bom? E aí eu vou lançar aqui nos stories um link para pré-inscrição na mentoria e para a nossa live do dia 14. Beleza, galera? Espalhem com seus amigos, serão 50 vagas, mas essa mentoria vai ser massa, sendo que tenham em mente tudo que eu falei aqui. Tranquilo? Uma boa noite e até a próxima. Valeu!